Os bons dias para Eduardo Cruz e o Sr. João Machado, muito obrigado pelo seu bom dia. Eu sei que o senhor está-me a ligar, pensei que era para pagar o almoço. Está o colega sempre a meter-se connosco. Eduardo, que nos representa aqui o IPS e que nos vai falar de fisioterapia. Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito o convite a estar connosco. Vamos falar mais propriamente de quê? Ora bem, vamos falar de dor nas costas, portanto, lombalgia, e vamos falar de um projeto inovador que foi desenvolvido pela Escola Superior de Saúde em parceria com a Acesa Rábida e com a Faculdade de Ciências Médicas, portanto, a Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa, e que é um projeto piloto, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional de Lisboa, na componente FEDER, e pela Fundação de Ciência e Tecnologia, na componente nacional do Orçamento de Estado. Nesse caso, que nos traz também consigo o jovem... Trago comigo o nosso colega, portanto, o Luís Gomes, que faz parte do projeto e que é o bolsista de investigação deste projeto. Portanto. Muito bem, vamos falar então de dores nas costas. O que é considerada tal dor nas costas que muita gente se queixa? Exatamente. Ora bem, em termos de dor nas costas, e que nós usualmente utilizamos o termo lombalgia, é aquela dor que toda a gente quase tem ao longo da vida, pelo menos 80% das pessoas é estimado que vão ter essa dor alguma vez na vida, e é aquela dor que surge na zona inferior das costas, portanto, na região lombar das costas. Pronto. Esta, como lhe disse, é uma situação bastante comum, global, e neste momento a sua dimensão é de tal ordem que é um problema de saúde pública urgente, dada o impacto que isto tem na vida das pessoas. Tem a ver, a lombalgia tem a ver, por exemplo, com uma má postura da pessoa em si? A lombalgia é uma situação dita multifatorial, ou seja, é muito difícil neste momento, ou pelo menos na esmagadora maioria dos casos, 90% dos casos, identificar uma causa específica porque é que as pessoas têm dor na região inferior das costas. Obviamente que a postura, as atividades no trabalho, o estilo de vida da pessoa, componentes genéticas, há tantos fatores que podem, de alguma forma, estar relacionados com o surgimento da dor, mas é extremamente difícil, ou mesmo impossível neste momento, dizer que há uma causa específica para essa dor. Sendo assim, se a pessoa tiver estas dores nas costas, o que é que pode, por exemplo, fazer para atenuar um pouco sem que tenha que entrar nos fármacos? Portanto, ou seja, em casa, qual a melhor forma de aliviar um pouco a dor, alguma ginástica própria, sem que muitas vezes ter que recorrer como, tenho estas dores, o melhor é ir para o ginásio, às vezes é levantar certos e determinados pesos, às vezes até pode ser prejudicial. O que é que pode fazer para atenuar um pouco em casa sem que tenha que recorrer aos fármacos? Pronto. Esse é um aspecto realmente muito importante e que também se relaciona com aquele projeto piloto que nós estamos então a desenvolver. Pronto. O primeiro aspecto é que as pessoas devem considerar que esta situação é uma situação bastante comum, ou seja, devem considerar a dor de costas como se fosse uma dor de cabeça e que vai acontecer ao longo da vida várias vezes. Não é uma situação, digamos, severa ou séria. É uma situação recorrente, mas que em 80% a 90% das situações tem um prognóstico muito favorável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essas pessoas, no espaço de 8 a 12 semanas, vão recuperar da situação. Eventualmente vão ter novamente outro episódio mais à frente, mas vão recuperar. E o que é que devem fazer para recuperar? Portanto, neste momento, a principal recomendação é que as pessoas procurem mexer-se o mais possível, respeitando a sua dor, portanto, no limite da tolerância à dor, mas a principal recomendação de tratamento é que as pessoas se mexam, portanto, se movimentem, continuem dentro do possível a fazer as suas atividades do dia a dia e, dentro do possível, manterem-se no seu trabalho. Portanto, mais importante do que recorrer aos fármacos. Os fármacos devem ser apenas uma situação de SOS. E depois lá vai, não é? Exatamente. E devem também, o mais possível, para evitar o repouso. Portanto, o repouso também é uma situação de SOS. Com uma dor de costas, você aconselha o Eduardo nada de ir para a cama. Exatamente. Exatamente. Mas eu estou cheio de dores, agora vou ter que... Obviamente que a situação de SOS, a pessoa, naturalmente, tem que muitas vezes recorrer a esse repouso. Mas tentar o mais possível que ele não se prolongue no tempo. Portanto, no máximo dos máximos, tentar que ele não ultrapasse os 2 dias.
As mesinhas são boas para o efeito, por exemplo, há pessoas que têm tendência a meter um saco de água quente, tudo muito bem, outros dão-se com água fria. Afinal, qual é o termo aqui? Água quente ou água fria para tal? Não, água quente. Se tiver que escolher, água quente. É sempre água quente para Se tiver tal? que escolher, água quente, sim. Qualquer inflamação a nível ósseo? Não. Na lombar será o ideal água quente e não água fria. Neste tipo de situação será a água quente. Portanto, a região lombar não gosta muito, digamos, do frio, digamos assim, não é? Obviamente, com outras situações inflamatórias, a primeira intervenção deve ser com gelo, não é? Pronto, mas não é esta a situação. Agora, mais uma vez, esse tipo de mesinhas que as pessoas podem fazer podem dar um alívio temporário, mas aquilo que contribui para a pessoa ultrapassar o episódio, para retomar a sua vida normal, tem que procurar o mais possível não parar, não limitar o seu movimento e tentar, portanto, retomar a sua vida o mais depressa possível. As pessoas, por exemplo, fazem muitas asneiras com as lombalgias. O caso, por exemplo, de deitarem-se no sofá, em que o corpo em si não fica como deve ser, ou seja, talvez melhor a cama porque fica mais deitada na reta do que num sofá que fica muitas vezes curvada, não? Naturalmente, mas há muitas pessoas que de facto fazem isso durante meses e nunca têm um problema. Há outras que fazem isso e eventualmente têm um problema. E depois muitas vezes atribui-se a causa da lombalgia, a essa posição, a essa má postura. Não quer dizer com isso que isso não tenha ocorrido. Mas o mais importante é que a pessoa tenha um estilo de vida que de alguma forma mantenha os músculos fortes, mantenha uma postura adequada, e isso tem muito a ver com outras situações, que é ter uma prática de atividade física regular, de alguma forma ter alguns cuidados, por exemplo, no manuseamento de pesos e esse tipo de situações. Portanto, o que eu estou a dizer é que é mais importante haver um estilo de vida em que a pessoa tenha uma preocupação com o corpo do que provavelmente estar preocupado com aspectos pontuais de como é que está sentado ou não está sentado. E onde é que entra aqui a fisioterapia? Pronto. É aconselhável que se peça ao seu médico de família uma credencial ou a recorrer ao fisiatra e dar-lhe ali uma boa esfrega, vá lá, como se costuma dizer? Pronto. Em primeiro lugar, é importante dizer que as recomendações neste momento a nível mundial para este tipo de situação é a autogestão da condição, ou seja, é ensinar a pessoa de alguma forma a cuidar de si própria. Portanto, isso passa sempre por um aconselhamento e uma educação da pessoa sobre a sua condição e passa basicamente pelo ensino de um conjunto de exercícios. Pronto, essa é a primeira mensagem. Portanto, o exercício, como eu tenho estado a referir, é importante para a pessoa retomar rapidamente a sua vida normal e o seu trabalho. Pronto, essa é a primeira recomendação. Em termos da fisioterapia, o que acontece é que muitas vezes o tratamento que é feito às pessoas não tem em consideração as diferenças entre os utentes. O que é que isto quer dizer? E é aqui que entra novamente aqui a questão do projeto. Nós sabemos que a maior parte das pessoas não vai recuperar da sua situação. 90% das pessoas vão recuperar da sua situação. Pode ser crónica? Mas há 10% das pessoas que vão manter uma dor persistente e incapacitante e tornar-se crónica. E esses 10% das pessoas são responsáveis por custos brutais, quer ao nível de situações que têm a ver com baixas por incapacidade, portanto, absentismo ao trabalho, reformas antecipadas, quer também a ver com a carga sobre os recursos de saúde. Portanto, as pessoas representam custos muito elevados, sendo apenas uma pequena margem, uma pequena percentagem das pessoas que têm lombalgia. Isto quer também dizer que, em termos de tratamento, não se pode ter o mesmo tipo de tratamento para as pessoas que têm bom prognóstico e para as pessoas que têm prognóstico de desenvolver esta dor crónica. E, portanto, com este projeto que nós estamos a implementar, o que nós pretendemos é, por um lado, fazer essa triagem, portanto, classificar o perfil de risco destas pessoas e ajustar o tipo de tratamento. Portanto, para dar um exemplo, uma pessoa classificada com um perfil de baixo risco de desenvolver dor crónica precisará apenas de uma sessão de tratamento de fisioterapia, muito à base do aconselhamento para se manter ativa e do exercício, do ensino de exercício. Uma pessoa que tenha perfil de risco de desenvolver dor crónica precisará, por exemplo, até 12 sessões de uma componente também à base do exercício, mas que também foca outros aspectos, nomeadamente aspectos psicológicos e sociais. Portanto, tem uma componente mais abrangente. Qual é a faixa etária que atinge a lombalgia? Sempre empurra um pouco mais para o idoso? Acha-se que é uma dor que aparece mais no idoso? Não, a faixa etária onde é mais prevalente esta situação de lombalgia é a faixa etária entre os 45 e 55 anos.
Pronto, mesmo em Portugal. E é também por causa disso que esta situação tem um impacto tão grande na sociedade, porque atinge a população ativa. Portanto, essa é uma dificuldade que se tem. E então como é que nasce este projeto? Pronto, este projeto nasce de uma necessidade do próprio Acesa Rábida, portanto aqui de Setúbal, onde havia de facto uma grande quantidade de situações de patologia musculoesquelética e particularmente situações de lombalgia, que é preciso dizer que também num estudo dos parceiros deste projeto, um estudo que é o IPILRAMA, que foi desenvolvido pelo professor Jaime Branco e pela professora Helena Canhão, os resultados mostram que pelo menos 10% da população tem, no momento em que foi feito o estudo, tinha lombalgia ativa, portanto tinha queixas objetivas de dor de costas. Portanto, e o ACESA entra aqui como tendo de alguma forma reconhecido que isso é um problema e para o qual não tinha uma resposta organizada e estruturada. E, portanto, desafiou o Instituto Politécnico de Setúbal, no fundo, a tentar organizar uma resposta que melhorasse de alguma forma a eficiência dos serviços, portanto, potenciasse a colaboração dos colegas terapeutas que fazem parte do Acesa Rábida e que de alguma forma também melhorasse o custo e efetividade das intervenções que eram feitas a estes utentes. E onde é que entra aqui o Luís Gomes? Pronto, o Luís Gomes, neste momento, que em termos do projeto que se chama, portanto, que é o projeto Split, que é o tal projeto que já referimos que estamos a implementar, está, no fundo, a fazer uma primeira recolha de dados. Portanto, o projeto tem, digamos, 3 fases principais. A primeira fase, nós estamos a fazer uma recolha de dados que caracteriza a situação, ou seja, nós queremos saber o que é feito a estas pessoas no Acesa Rábida, portanto, no conjunto de unidades familiares e centros de saúde, quais são os resultados clínicos daquilo que é feito, portanto, e qual é o custo do que existe neste momento, da intervenção que existe neste momento. A seguir, vamos fazer uma intervenção de base educacional aos médicos de medicina geral e familiar, que será feita pela equipa de reumatologia da Nova Medical School, portanto, na Universidade de Lisboa, onde basicamente vamos incidir nos aspectos da triagem, isto é, o que são situações complexas que é preciso dar bastante atenção e quais são as situações que podem beneficiar da fisioterapia. Portanto, os médicos de medicina geral e familiar vão ter essa formação. Essa formação vai existir também de quando é que deve ser, quando é que é adequado, por exemplo, fazer uma prescrição de um exame imagiológico. Portanto, ao mesmo tempo, os fisioterapeutas do Acesa Rábida vão ter formação nos diferentes tipos de intervenção adequados para cada perfil de risco. Portanto, o que é que deve ser feito numa pessoa de baixo risco, médio risco e de elevado risco. Depois desta formação estar feita, teremos a parte final do projeto, que no fundo vai, outra vez, ver a realidade, medir resultados, o novo sistema implementado, que era ao nível clínico, que era ao nível de custo-efetividade, e perceber se no fundo, se o novo sistema produz melhores resultados para as pessoas e também é mais custo-efetivo, ou seja, resulta em menos esforço financeiro para as instituições. Agora vamos aqui também ouvir o Luís, né? Ele está aqui connosco, também tem que lhe dar umas palavrinhas. Luís, bom dia. Luís, como é que entras neste projeto? Portanto, entras na área da fisioterapia, não é verdade? Sim, eu sou fisioterapeuta. És fisioterapeuta. E como é que te metes neste projeto? Havia uma necessidade a nível da cidade? Sim. Bem, eu entro neste projeto. O projeto teve início em fevereiro. A minha participação no projeto teve início em fevereiro, porque o projeto é mais antigo, e outra vez eu concorri a uma bolsa de investigação de forma a fazer aqui a recolha dos dados nas diferentes fases do projeto. E pronto, é isso que eu tenho estado a fazer, mas a minha principal motivação a concorrer a este projeto foi, sem dúvida nenhuma, a sua importância na vida das pessoas e na vida dos utentes com dor lombar, que é aquilo que me está a mover e que me moveu a concorrer ao projeto. Quando começas a mexer neste projeto, tinhas uma noção que, afinal, e estamos a falar aqui para a nossa cidade, que havia muita gente com a lombalgia, ou que as pessoas às vezes se queixavam pensando que isto é uma dorzinha de nada, tomo um fármaco e já está. Percebeste que afinal havia mais que aquilo que a gente estava a pensar, que há mais gente a sofrer de lombalgia? Sim, bem, a lombalgia é algo que me interessa também desde há algum tempo, e ao qual eu também já dediquei algum tempo a investigar e a estudar no passado.
No presente agora, o facto de estar neste projeto permitiu-me contactar mais de perto com pessoas com lombalgia, nomeadamente durante esta primeira fase do projeto, em que estamos a fazer a recolha dos dados para caracterizar estas pessoas que recorrem às unidades de saúde, caracterizar a prática que eles, em termos de intervenção, que eles recebem. E pronto, e o facto de estar a contactar diretamente com este tipo de utentes que têm lombalgia permite-me também estar mais alerta e construir aqui uma base de conhecimento ao ouvir as pessoas e ao fazer perguntas muito específicas acerca da sua condição e da implicação que esta tem na sua vida diária, permitiu-me estar mais alerta e construir aqui uma base de conhecimento que, de certo, será importante para o desenvolvimento do projeto. E como é que as pessoas veem este projeto? Quando te diriges às pessoas para ter uma noção, fazer um apanhado de tudo, as pessoas dizem para ti, olha, realmente isto aqui com umas massagens é o suficiente, ou dizem, não consigo retirar esta dor continua comigo. Como é que elas reagiram a tudo isto? Nesta fase nós não estamos a oferecer um tipo de intervenção às pessoas. Nesta fase estamos apenas a caracterizar como é que elas estão e quais os cuidados que estão a receber. Mas o que me tenho apercebido até agora é que as pessoas estão muito interessadas em participar e em falar acerca do seu problema e em tentar perceber o que é melhor para elas, o que é que elas podem fazer, se isto vai ter alguma implicância no futuro, nomeadamente em termos de intervenção, se elas vão poder beneficiar de algum tipo de intervenção de fisioterapia. E pronto, nesta fase, ainda não estamos nessa fase de oferecer algo às pessoas, estamos apenas a caracterizar, mas elas estão muito abertas a participar neste tipo de projetos e ficam contentes em participar e interessadas em responder a tudo aquilo que nós temos para perguntar. Este projeto pode ir além de ser só um apanhado ou de depois pôr em prática todos os conhecimentos que se tem e dar um tratamento às pessoas em conjunto com clínicas e não só? A segunda fase do projeto será depois das pessoas estarem informadas para esta nova forma de tratamento, né? Portanto, vai haver um contributo real, esperamos nós, para as pessoas que recorrem aos cuidados primários aqui na região. E esperamos também que, se o projeto correr de acordo com o que nós esperamos em termos de resultados, que tenha capacidade para ser disseminado para outras regiões ou para outras ACs noutras regiões do país. Portanto, isso é o que nós esperamos. Portanto, nós estamos a criar um produto, que é o produto Split, que ficará de tal forma estruturado e com resultados associados que pode ser transferível para outras regiões do país. O que é importante depois haver o tal intercâmbio com outras faculdades e não só. Exatamente. E, portanto, e temos previsto também no projeto a organização de algumas conferências cujo objetivo é exatamente mostrar os resultados que se obtiveram com este novo tipo de intervenção, face à intervenção que existia, de forma também de mostrar às pessoas que estas pessoas com dor lombar podem ser ajudadas de uma forma diferente e se calhar com melhores resultados. Eduardo, explica aqui uma coisa às pessoas que estão-nos a ouvir, porque quando se olha para um fisioterapeuta, ele tirou bases para todas as partes do corpo, mas depois desenvolve-se mais numas do que noutras. Porquê? Porque se ouve muitas vezes, quando se vai a um centro de fisioterapia, olha, eu gosto muito daquele fisioterapeuta, ele consegue, ele vai aos pontos. Olha, já apanhou uma que não é tanto. Agora pergunto eu, aqui, o fisioterapeuta desenvolve depois, à medida que vai fazendo o seu percurso, desenvolve mais para certas e determinadas áreas. E agora eu percebi, por exemplo, o Luís está numa mais de lombalgia, não é verdade? Portanto, depois há mesmo um desenvolvimento só para uma área específica, apesar de vocês saberem, vá lá tocar em todos os pontos do corpo e saberem o que é que a pessoa tem. Depois de se fazer um estudo, claro. O terapeuta é assim mesmo, o fisioterapeuta consegue ir para cada parte, ou seja, uns é mais pernas, outros é mais braços, outros é mais lombar. Exatamente, quer dizer, aliás, o Luís concorre à bolsa com um pré-requisito que era ter o mestrado em condições musculoesqueléticas, portanto, que é uma das áreas, digamos, de especialidade da fisioterapia, não é? Portanto, nós podemos falar em áreas, por exemplo, como a neurologia ou como cardiorrespiratória, mas, portanto, é fundamental que as pessoas, após a sua formação base, que no fundo é uma formação
digamos, de banda larga, em que estão capacitados para fazer o tratamento base, digamos, relativamente aos problemas que as pessoas lhe apresentam, mas depois, naturalmente, é necessário especializar-se, porque o conhecimento está a evoluir de uma forma vertiginosa, não é? E, portanto, é muito difícil qualquer profissional de saúde, independentemente da área, é muito difícil conseguir, ou quase, eu diria, impossível conseguir ter uma atuação eficaz e efetiva em todas as condições. A especialização é algo que cada vez mais, e como disse, derivado muito da quantidade de conhecimento que é produzido atualmente, portanto, a especialização é uma situação inevitável. E além disso, ao longo dos anos, já mesmo formados, vão sempre havendo as tais conferências, vai-se descobrindo estes projetos, vai-se desenvolvendo mais coisas e outras capacidades para tal, não é? No caso da fisioterapia, o que nós ainda temos uma situação em que, digamos, o mercado de trabalho e os utentes eventualmente ainda não conseguem reconhecer a diferenciação entre alguém que é eventualmente mais especialista, ou conseguem fazer se calhar de uma forma mais informal, pelo boca a boca, não é? E não tanto pela situação, digamos, mais formal de haver alguns locais com fisioterapeutas especializados, perfeitamente identificados e reconhecidos pela população. Portanto, isso ainda não existe em Portugal. Infelizmente. É isso. Quando se vai a uma clínica, o que se tem lá é um fisioterapeuta e mais nada. Nem sempre é um fisioterapeuta. E nem sempre? Nem sempre é um fisioterapeuta, que é uma situação muito mais séria, grave. Eduardo, então, quem é que está a fazer o papel do fisioterapeuta nesse sentido? Não se formou, não tirou o curso? Não se formou, não tirou o curso, ou eventualmente tem alguma formação, mas que não lhe dá mínimas competências para atuar nesta área. Portanto, isto é uma situação real. É uma situação que é difícil de aceitar, pronto, em Portugal do século XXI, mas não há qualquer garantia que as pessoas... Isso é um alerta para a população. É um alerta. Saber que podemos entrar numa clínica e que não estamos a ser tratados por um fisioterapeuta credenciado ou com especialidade. Se me perguntar de uma clínica qualquer, em qualquer local, eu não consigo dizer com segurança e com certeza que vai ser adequadamente tratado e por um profissional competente e credenciado, um fisioterapeuta. Esta é a situação real. Entramos mais de um massagista do que um fisioterapeuta? Exatamente, essa é uma das situações possíveis. Isto acontece de uma forma generalizada em todo o país. E como é que se pode ultrapassar toda esta situação? Tem a ver com quem dá emprego a essas pessoas? Fica mais barato se calhar? Não, tem a ver com, tem a ver com situações que têm a ver, neste momento, com a regulação da profissão, digamos assim. Portanto, isto leva-nos para outra conversa. Mas é bom que a população saiba que, afinal, temos bons fisioterapeutas, mas que não estão encontrados em certos sítios. Exatamente. Portanto, neste momento, a profissão não tem capacidade de se autorregular. O que é que isto significa? Portanto, não existe uma ordem. Quando as coisas assim, como existe a ordem dos médicos, como existe a ordem dos nutricionistas ou dos psicólogos, portanto, os terapeutas não têm uma ordem. Portanto, não têm capacidade. Isto porquê? Porque não criaram ou porque não tiveram ainda forma de o fazer? Neste momento, portanto, essa situação está em discussão na Assembleia da República. Não, é que isso é importante porque, no fundo, eu ir a um médico e que me prescreve uns tratamentos, depois vou parar às mãos de alguém que pode não ter, talvez, a especialidade certa para isso. E é importante, porque nós, enquanto não tivermos esta capacidade de regular a profissão, não temos capacidade de garantir às pessoas os melhores cuidados. E, objetivamente, e podemos dizer isso com segurança, os utentes deste país não estão a ter os melhores cuidados de fisioterapia. Não estão a ter. Outra situação, e eu ainda vou desenvolver um pouco mais sobre esta parte, outra das situações, e vamos entrar na lombalgia. Porque é que as pessoas, apesar do fisioterapeuta chamar a atenção, que quando é fisioterapeuta, você aqui já alertou um pouco esta situação, em que, atenção, você veio, traz a dor, mas eu vou mexer, mas olha que agora no primeiro tratamento ou no segundo ainda vai ter mais dores. Mas afinal eu fui para lá para me cuidar, para me tratar ou para trazer ainda mais dores. Luís, tu estás com um corpo nas mãos para tratar a lombalgia. Tens essa preocupação de dizer à pessoa, atenção, hoje vou mexer, você ainda vai ficar com um pouco mais de dores. Isso é próprio mesmo? Despertaste um pouco mais ainda a dor que estava lá meio adormecida? Assim, qualquer plano de fisioterapia engloba ou deve englobar uma avaliação, uma intervenção e uma reavaliação. Muitas vezes o que é que acontece?
Em algumas partes da nossa avaliação, nós podemos ter que procurar pelo sintoma que a pessoa nos referiu como sendo aquele que está a incomodar. E ao aplicarmos determinadas manobras, determinados testes, poderemos despertar esses sintomas e quando isso acontece, não é preciso que isto aconteça com todas as pessoas. Sim, certo? há pessoas que há muitas até dizem, lá ainda não me acontece nada, nem passa a dor. Em algumas situações, nomeadamente nas situações mais agudas, nós ao mexermos e ao aplicarmos diferentes testes podemos exacerbar os sintomas do utente. E isso é uma preocupação que nós devemos ter e alertar a pessoa para que tivemos a aplicar um conjunto de testes, tentámos procurar pelo sintoma da pessoa e é normal que ele se exacerbe um pouco mais no dia seguinte ou nos momentos seguintes. O fisioterapeuta fala com o utente, diz-lhe o que vai fazer, acompanha-o nos exercícios todos, ou faz-lhe a primeira massagem, olha, agora tem que fazer aquele aparelho, aquele, como é que está, tudo bem, amanhã volta à mesma hora. O fisioterapeuta tem a preocupação de ir explicando aos poucos aquilo que se está a passar com o doente? Se não tem, todos devíamos ter, não é? Qualquer plano de fisioterapia deve ter algo que se chama centrar a intervenção no utente. Ou seja, o utente deve ser sempre o centro da intervenção e não o fisioterapeuta. Por isso, qualquer coisa que nós façamos com o utente tem que englobar o mundo do utente, porque nós sabemos que a dor é um aspecto biopsicossocial, ou seja, não só aquilo que nós tocamos e aquilo que nós sentimos é importante, mas também aspectos psicológicos e sociais inerentes à pessoa, que são diferentes de pessoa para pessoa, também são e devem estar no centro da intervenção. Por isso, a intervenção deve ser sempre centrada no utente e não no profissional de saúde, e o utente deve estar sempre no centro e ser informado acerca daquilo que nós estamos a fazer. Eduardo, outra das situações que eu me apercebo pelas pessoas, a gente, ainda mais na comunicação social, que apanhamos tudo e mais alguma coisa, apercebemos, por exemplo, que as pessoas, quando entram numa clínica para fazer fisioterapia, há vários passos, há vários tratamentos, desde a massagem, depois ir para aquele aparelho, depois ir para o elástico, ir para a bola, e a pessoa anda ali a fazer 10, 12 sessões e diz assim, já ando cansado, sempre a fazer a mesma coisa, eu pensar que ia lá, fisioterapeuta massajava-me, dava-me ali alguns abanões, agora faz-me andar ali com uma bola nas costas, faz-me estar num elástico, isto algum, depende dos tratamentos a ser feitos. Outras vezes tem que ir para a bicicleta porque tem a ver com os membros. E a pessoa chega a um ponto que está cansada. Quando o médico diz, olha, tem que fazer mais uma ou duas de ciclos de sessões, lá vou eu outra vez para aquilo. Ele só me dá ali umas massagens, outras vezes ou mete-me um gelo, ou mete-me um saco, ou mete-me aquelas placas que estão ligadas à máquina. E aquilo é saturante. Porquê as pessoas ficarem saturadas de andar a fazer este tipo de tratamentos? Pensando que o fisioterapeuta é para lhe dar ali uma massagem e aquilo vai recorrendo, ao fim de tempos passa. Bom, é que às vezes as pessoas não encaixam muito que têm, porque aquilo é dividido, vá lá por salvar 10 em 10 minutos em certos setores, não é? Mas essa não é exatamente a noção de fisioterapia que nós temos. Essa é a realidade. Esta é a realidade? Essa é a realidade. Mas não é fisioterapia. Eu diria mesmo assim. Não. Essa é a realidade, mas nós temos muito mais para oferecer. Pronto. E nós temos modelos completamente diferentes da realidade atual para oferecer. Aliás, a realidade atual é uma realidade, digamos, muito local em termos de país, não é? Portanto, não é exatamente aquilo que se observa noutros países, digamos, com desenvolvimento semelhante ao nosso, não é? E há vários aspectos que não faz sentido. Primeiro aspecto, portanto, aquilo que nos está a descrever e a caracterizar, que é a realidade em muitos locais, implica uma participação completamente passiva das pessoas. Portanto, basicamente, as pessoas entram numa clínica, deitam-se para receber uma massagem, para receber a primeira é quase para isso. É o tal aquecimento. Completamente passivas, não é? Portanto, é aquela noção de fisioterapia, de prescrição da fisioterapia muito semelhante à prescrição do medicamento. Isso está completamente ultrapassado, quer dizer, isso faz parte da minha formação de há 30 anos. Bom, então estamos a trabalhar com 30 anos de atraso nos tratamentos? Sem dúvida alguma. E, portanto, na maior parte das situações, só para lhe dar um exemplo, portanto, há um exagero na utilização, por exemplo, dos meios físicos, e, portanto, vulgarmente dos aparelhos, que na maior parte das situações está mais do que demonstrado que não têm qualquer tipo de efetividade, não resultam. Portanto, não servem para nada.
Não há outra forma de dizer isto, e continuam a ser utilizados. E daí também eu, pronto, voltar um bocado à questão anterior de a necessidade de nós regularmos as práticas e garantirmos as melhores práticas para as necessidades das pessoas. Mas pronto, voltando outra vez à questão da clínica, a pessoa entra e tem uma situação meramente passiva. Isto já não tem a ver com o mundo atual. No mundo atual as pessoas querem participar na sua saúde e devem participar na sua saúde. E, portanto, qualquer modelo de intervenção, as pessoas os utentes têm que colaborar na resolução dos seus problemas de uma forma completamente diferente. Por isso é que hoje nós assistimos a intervenções que têm a ver com alterações dos estilos de vida, alterações dos aspectos alimentares, mais a promoção da prática do exercício. Quer dizer, nós temos que ter uma intervenção muito mais educacional, nós fisioterapeutas como outros profissionais de saúde, procurando dar às pessoas um conjunto de estratégias e um conjunto de opções para que elas ativamente participem nessa escolha. E isto tem a ver com todos os problemas. Quer dizer, nós não estamos só a falar de uma situação de prevenção. Se eu tiver uma situação de lombalgia, se tiver uma situação de osteoartrose do joelho, estes aspectos são igualmente importantes. Portanto, as pessoas têm que assumir responsabilidade sobre a sua saúde. Portanto, de alguma forma, nós estamos no papel de aconselhamento. E isso é muito mais importante. Portanto, o papel ativo dos utentes hoje em dia é muito mais importante, quer em termos de resultados, quer na própria motivação dos utentes para mudar. Então quer-me dizer a mim que o fisioterapeuta preocupa-se em dizer ao utente que ao sair da clínica, depois de estar ali, vai lá 1 hora, a fazer certos e determinados exercícios, que deve fazer outro tipo de exercícios mesmo em casa. E não, já fez, teve ali 1 hora, exatamente. Isto foi um tratamento, é como se fosse um comprimido, durante 1 hora, agora durante o dia todo esteja a descansar. Então é por isso que as pessoas no outro dia voltam e dizem, olha, afinal, olha, as dores continuam na mesma, estou na mesma, ou mesmo quando fazem 10, 20, 30 sessões e continuam na mesma. Exatamente. Qual é a resposta que se dá a isto, Eduardo? Vou-lhe dar um exemplo para ser bastante concreto. Voltando à lombalgia, não é? Portanto, a pessoa tem uma situação de lombalgia, pode estar no local a aprender um conjunto de exercícios e melhora da sua dor. Mas se ela não alterar nada na sua vida, a probabilidade de voltar a ter um novo episódio num curto espaço de tempo é muito maior do que se ela alterar alguma coisa na sua vida. Por exemplo, começar a fazer atividade física. Portanto, e isto significa que isto tem que ser muito bem explicado, conversado com a pessoa. As pessoas têm que ser motivadas a fazer essa alteração no seu estilo de vida. Portanto, isto é absolutamente fundamental. Portanto, a fisioterapia, hoje em dia, não é aquela situação da pessoa entrar na clínica e estar ali durante 1 hora a fazer alguma coisa. É muito mais abrangente do que isso. É muito mais ambiciosa em termos de alcance da intervenção do que era há uns anos atrás. Embora reconheça que em muitos casos a realidade não é essa. Então, sendo assim, Eduardo, acha que, por exemplo, uma pessoa que vá a uma clínica e que esteja acompanhada com um fisioterapeuta, em vez de estar lá 1 hora, podia estar apenas meia hora e poderia-se recorrer a mais doentes e dar mais assistência? Naturalmente, pronto, é difícil também, não podemos transformar isso numa regra, porque depende muito das situações, não é? Sim. Uma condição neurológica, naturalmente, exige muito mais tempo, nem que seja porque as pessoas são mais lentas a fazer um conjunto de atividades, do que se calhar muitas situações ortopédicas ou musculoesqueléticas, não é? Portanto, a questão do tempo é bastante relativa. Mas, sem dúvida alguma, que a mensagem é o tratamento de uma condição não se pode esgotar no tempo em que a pessoa está a receber o tratamento. Portanto, tem que ultrapassar largamente esse tempo. E a pessoa tem que fazer as coisas por si própria, em casa ou noutro local. Hoje em dia, e vamos reportar um pouco aqui só para o IPS, e estamos na nossa cidade, temos formados bons fisioterapeutas. Temos formados bons fisioterapeutas. Temos bons profissionais a sair da escola. Sem dúvida alguma. Muitas vezes não têm a possibilidade de potenciar toda a sua competência e toda a sua capacidade devido às dificuldades práticas que já referi hoje. Então, sendo assim, ele acaba por o fisioterapeuta arranjar um emprego, mas as capacidades, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele quer desenvolver, aquilo que ele vai aprendendo, muitas vezes na prática não vai utilizar porque quem lhe dá emprego diz, não, a nossa forma de trabalhar é esta, esquece um bocadinho isso. E não é só a forma de trabalhar, também o financiamento das unidades de saúde, portanto, é um financiamento do comprimido, não é? Portanto, financiar a fisioterapia como financiar o comprimido, não é? Então, como é que se sente esse profissional? Eduardo, você que você é formado, dá formação a eles.
quando se cruza com eles, e para estar nessa base de conversa, sabe aquilo que está a dizer, que é como é que se sente sabendo que sair das suas mãos bons profissionais e que não estão a ser aplicados como deve de ser. E naturalmente há alguma frustração, e se calhar essa frustração é maior ainda nesses profissionais que acabaram de sair, não é? Porque que têm um conjunto de expectativas, sentem que têm um conjunto de competências que depois não podem levar à prática na sua totalidade. Portanto, sobretudo, a minha preocupação é com os recém-formados que têm essa, digamos, frustração. E a preocupação ainda maior é sentir que neste país há muitos utentes que não estão a beneficiar dos melhores cuidados porque a estrutura e o sistema não o permite. Então valeu a pena esse profissional ter estudado tanto, ter desenvolvido, porque às vezes não é só nos livros que eles acabam por ter prática, que é uma das coisas bonitas que eu acho em relação ao IBS, é que muitas vezes eles saem das aulas para fazerem estes acompanhamentos e isso faz crescer tanto a teoria como depois a prática em conjunto, que só a teoria não vai lá. Então, quero dizer que eles acabam por se aperceber para aqui, tanto esforço, tanto estudo, e eu querer ir à frente e saber que o tempo precisa de mim e eu não poder fazer mais que aquilo que devo. Ou, neste caso, que me pedem e não devo, porque ele sabe o seu dever, não é? Mas, de qualquer forma, digamos também há aqui o verso da medalha, que é, às vezes, quando nós não obtemos logo aquilo que procuramos quando saímos do curso, isso motiva-nos a trabalhar mais e a procurar alternativas, não é? Portanto, ou seja, embora a maioria, na realidade, a maioria das ofertas de emprego sejam ainda numa base muito das clínicas, digamos, convencionadas, que têm a estrutura que nós já aqui abordamos, há muitos recém-formados que optam claramente por outro tipo de iniciativas, nomeadamente iniciativas de abrir alguns locais de prática clínica próprios, naturalmente sempre com alguma relação com as unidades sublocais e com a referenciação com os médicos de medicina geral e familiar, por exemplo, mas que optam por outro tipo de, digamos, de empreendedorismo, não se satisfazendo com as condições que encontram no mercado. Portanto, isso acaba por acontecer numa percentagem bastante grande dos recém-formados. Não aceitam o mercado tal como ele está estruturado. Já agora, e tendo aqui o Luís, vou-lhe fazer esta pergunta. Luís, sendo um fisioterapeuta e tens a preocupação de encontrar um local para trabalhar onde possas mostrar o profissional que és? Sim, sem dúvida. Penso que a maior frustração que qualquer profissional de saúde, no nosso caso fisioterapeuta, pode sentir é chegar ao fim do dia e achar que não tratou aquela pessoa como ela merece, por falta de tempo, por o sistema onde está inserido não o permitir, não é? Isso é a frustração que é a maior frustração que eu já tive e que qualquer profissional na minha situação acredito que possa ter, porque acaba por levar os problemas para casa e acaba por sentir que não deu o melhor de si àquela pessoa, nem deu àquela pessoa aquilo que ele merece. Mas pronto, é uma questão de luta pessoal e tentar lutar pelos ideais que a pessoa tem para a sua profissão, e se a pessoa gosta realmente e tem um gosto especial por aquilo que escolheu fazer o resto da vida, deve-se tentar melhorar todos os dias para tentar alcançar um local que lhe dê prazer todos os dias e onde possa ajudar as pessoas e aplicar tratado e que tem a ver com o fisioterapeuta profissional que está ali, ou seja, aquilo que notaste, aquilo que estudaste, aquilo que achaste que é em prol dos outros, porque no fundo é em prol dos outros, sabes que está a ser bem entregue. Eduardo, para concluir, o que é que podemos dizer à nossa população, falando aqui na lombalgia? O que é que se deve fazer, como é que se deve recorrer e como é que se pode estar satisfeito com quem nos trata, os fisioterapeutas? Os fisioterapeutas, atenção. Aqui há algumas mensagens de chave, eu diria, que é, em primeiro lugar, aceitar que a lombalgia é uma situação que é comum, que é recorrente, como eu referi já aqui, portanto, devem ser encarada como uma situação como se fosse uma cefaleia, e portanto, sempre que há um novo episódio, a mensagem central é: procure, dentro da tolerância à sua dor, continuar a movimentar-se, fazer as atividades do seu dia-a-dia, voltar ao trabalho o mais rapidamente possível, se for o caso de ter metido baixa. Portanto, a mensagem é: movimente-se.
Mas então é um bom conselho. Olha, agora quem vai trabalhar ser tudo baixo. Naturalmente, há um subgrupo, digamos, de pessoas com lombalgia, que são aquelas situações vulgarmente designadas como lombalgia crónica, em que esta mensagem não se adequa. Claro. Portanto, esta mensagem adequa-se no sentido de prevenir que as pessoas que têm o primeiro episódio, ou o terceiro ou o quarto episódio de lombalgia ainda sem grandes consequências, procurar prevenir que essa situação se torne crónica. Toda a gente já teve uma dor de lombar. Toda a gente, já. Pelo menos as estimativas são que 25% das pessoas vão ter ou já tiveram. Mas, como estava a dizer, relativamente às pessoas que têm dor crónica, esta mensagem não se aplica exatamente assim. Mas de uma forma geral, a mensagem é sempre para promoção do movimento, promoção da atividade física. Esse é o que eu diria. Outra mensagem que me parece importante também é que as pessoas... há um abuso, vou chamar assim, há um abuso na procura de meios imagiológicos. Ou seja, a pessoa quer ir tem uma lombalgia, vai ao seu médico de geral familiar e a sua expectativa é sempre fazer um raio-x ou uma ressonância magnética. Espetáculo. Pronto. E isto é muito complicado de gerir pelos próprios médicos, não é? Que se sentem muitas vezes pressionados a dar de alguma forma, a corresponder às expectativas dos utentes. Mas é importante passar a mensagem que não é por a pessoa fazer esse exame que isso vai alterar os resultados na sua condição. Ou seja, ela não vai ficar melhor ou pior por ter feito esse exame. E na maior parte das situações esse exame não identifica nada relacionado com a queixa de lombalgia. Quer dizer, isso quer dizer que a dor não se vê nos aparelhos. Quer dizer que aquilo que se vê, as alterações que se vêem nas articulações, vulgarmente as artroses, hernias discais, não são a causa da lombalgia na maior parte das situações. E que são as mesmas coisas que se vêem, que qualquer pessoa que não tenha dor, se for fazer um raio-x ou uma ressonância, também vai ter artroses e também vai ter hernias discais. E esta ideia de que a minha dor nas costas é por causa da minha hernia discal, e não estou a dizer que isso não aconteça em uma pequena porcentagem de pessoas, mas é uma pequeníssima porcentagem de pessoas. Mas esta ideia que a hernia discal é que é responsável, muitas vezes condiciona as pessoas a não se movimentar. Porque ficam com medo de agravar, entre aspas, a sua hérnia. Se eu posso maldiar a dor, porque é que eu vou fazer o Exatamente. esforço? Pronto. É verdade que eu estou aqui com uma mensagem muito global e que há muitas diferenças entre os utentes com lombalgia e que é preciso ter alguma atenção e adequar aquilo que eu estou a dizer à condição específica de cada utente, mas de uma forma geral há muito pouco benefício em utilizar estes meios imagiológicos. E as recomendações internacionais neste momento são para que não se faça, a não ser que hajam razões objetivas e sérias para o fazer. Aí está, porque muitos médicos negam-se a mandar fazer e depois o utente sai para a porta a fazer. Exatamente. Ele tinha que mandar-me fazer uma ressonância magnética, ele tinha que mandar-me fazer uma radiografia, não mandou. Afinal, que raio médico eu tenho? O consumismo em saúde está gestado de tal forma que isso é uma realidade. E para as pessoas, muitas vezes, psicologicamente fazendo, sabem que é há uma incontrolável. pressão enorme sobre os médicos para que haja essa prescrição de meios de exames complementares de diagnóstico. Claro. Luís Gomes, muito obrigado por ter estado connosco. Eduardo também. Até uma próxima e tudo bom para vocês. Muito obrigado. Voltemos a estar com o IPS também.